Vínculos de sangue, capítulo 1. O voo. William estava cansado. Sua saída do Acre foi difícil e por pouco ele não foi capturado pelos seus perseguidores. Estava agora dentro de um pequeno avião particular com mais 6 passageiros. Foi por pura sorte que ele conseguiu se unir a esse grupo. Usou todo o seu conhecimento em bioquímica para ser aceito e, assim, testar as drogas que embarcaram. Ele não gostava de se envolver com traficantes, mas oferecer seu serviço garantiu seu acesso a este voo. A única mulher presente estava sentada à sua frente, ao lado de um homem de 20 e poucos anos, que veio para acompanhar pessoalmente o negócio. No espaço entre as poltronas, era possível ver que estavam de mãos dadas e o homem afagava sua mão e conversavam por sussurros. Antes do embarque, ele observou atentamente o casal e se fixou na mulher. Na verdade, ele tinha a imagem dela viva em seus pensamentos. Ela era jovem, talvez no início dos 20. Possuía um rosto de traços delicados, harmoniosos, olhos escuros emodulados por longos cílios, uma boca cheia, carnuda, rosada, que tornava difícil olhar para outro lugar. A pele morena num tom dourado, o cabelo grosso, longo, negro, preso numa única trança, era muito atraente, mesmo ela se vestindo com simplicidade, quase de forma rústica. Ela tinha uma cicatriz no braço esquerdo um pouco mais escura que o tom de pele, e também não desviava os olhos do acompanhante. Ela estava apaixonada, concluiu ele. William conhecia o tipo de relação do casal. Ele já viu alguns homens trazendo moças para viagens como acompanhantes. Muitas vezes, as jovens eram abandonadas em algum ponto do itinerário, sem dinheiro, passando fome e tendo que se prostituir para voltar para casa. A bela jovem estava com um pouco de sorte. Eles estavam retornando para São Paulo e o seu acompanhante mostrava interesse. Também como desprezar uma mulher que, mesmo sem nenhuma maquiagem, era tão linda. Era um consolo saber que ela não seria deixada para trás e maltratada pelos nativos grosseiros que viviam nos baixos meretrícios das pequenas cidades do interior do país. O que ele tinha com o destino da moça? Se recriminou. Na verdade, ele não tinha controle nem sobre o seu próprio. Alguns momentos ele não tinha controle nem sobre o seu presente ou futuro. O balanço frenético do avião lhe tirou dos devaneios. Os motores da aeronave rugiam em sua potência máxima. O piloto tentava passar as coordenadas para a torre de comando. Seus ouvidos sensíveis captaram o som da tormenta. Eles estavam no meio de uma tempestade tropical. Tempestades tropicais eram mortíferas e rápidas, uma mistura de ventos, raios, trovões e uma chuva que desabava, caindo tudo ao mesmo tempo. O avião só precisava voar acima da tormenta, mas eles não estavam subindo, estavam em queda livre. O casal à sua frente soltou as mãos. A jovem gemia apavorada e o acompanhante lhe mandou agarrar os joelhos e manter a cabeça abaixada. Mesmo com toda a profusão de sons, seus sentidos percebiam a aflição na voz do homem. Ele realmente estava preocupado com o bem-estar da acompanhante. Luísa. Seu nome era Luísa. Luísa sabia que estava viva porque todo o seu corpo estava doendo. Abriu lentamente os olhos. A água da chuva escorria por seu rosto. Moveu as mãos e passou suavemente pelas pernas. Ainda estava sentada na poltrona do avião. Firmou os pés que afundaram na lama. Cada movimento
A poltrona também afundava e deslizava. Com movimentos suaves, ela se soltou da fivela do cinto de segurança, tombou de joelho e se arrastou para longe da cadeira e do rio de lama que descia ladeira abaixo, procurando um lugar firme. Como um estalo, sua memória voltou. O avião. Ela olhou em volta. Estava cercada de verde. O que sobrou da aeronave estava alguns metros à sua frente, num terreno aladeirado e numa ribanceira que terminava em um rio caudaloso. Afonso, pensou ela. Luísa tentou ficar em pé, escorregou. Assim se arrastou com cuidado até os destroços. Como a porta lateral foi arrancada durante a queda, ela teve acesso. O fato de não ter porta explicava por que ela caiu fora do avião e por um milagre ainda estava viva. Entrou e por todos os lados percebeu ferro retorcido e sangue. Afonso e seu tio, que os acompanhou na viagem, estavam parcialmente esmagados. Não adiantava gastar energia tentando tirá-los. Já estavam mortos. Luísa sentiu-se tonta e desolada. Afonso foi seu primeiro e único amor. Passou os últimos anos dedicada a ele, vivendo em função das suas necessidades. Lutou, se feriu para mantê-lo vivo e seguro. Agora ele estava morto e ela não podia fazer nada. Sentiu um nó na sua garganta que tornava difícil respirar. Estar sozinha no meio da mata também era apavorante. Respirou fundo e dirigiu-se ao fundo do avião para ver se havia algum sobrevivente. Ouviu um gemido. Os dois que estavam desacordados no fundo da aeronave mostravam um tronco atravessando sua garganta e o outro a cabeça caída num ângulo estranho sobre o peito. Estão mortos. Luísa olhou assustada em direção à voz. E você, tá vivo? Nossa! Que pergunta absurda, pensou Luísa. É claro que o homem estava vivo. O que estava vendo com ela? Você está bem? Mordeu os lábios para conter as lágrimas. Ela não conseguia fazer uma pergunta coerente. Ei, calma, disse o estranho, percebendo sua aflição. Nós vamos ficar bem. Você pode me ajudar? Ele estava com parte do corpo preso nos ferros retorcidos. Havia um constante jorrar de sangue no chão abaixo dele. Luísa avaliou com cuidado a posição do homem. Pelo ferimento, ele não estava sentado na hora do impacto. Seu tórax estava livre e suas pernas, no caso a direita, estava presa entre a cadeira e as ferragens. Sua mão direita também estava flácida e ele apoiava no tronco. Você tem ideia de como eu posso lhe tirar daí? Perguntou ela. Nesse momento seus olhos se encontraram. Ele tinha olhos azuis escuros e tempestuosos. Encontre algo para servir de alavanca. Acho que a poltrona está solta. É só o meu peso que lhe mantém aqui, explicou ele. Eu posso lhe segurar e daí você se apoia em mim, explicou ela. Mas como é que vamos empurrar? Deixe comigo. Vendo o olhar de descrença, ela acrescentou. Eu sou muito mais forte do que pareço. Venha, vamos tentar. Will ficou feliz por ter conseguido salvar a moça. Pouco antes do avião se chocar com o solo, ele conseguiu arrancar a poltrona e empurrar para fora, tendo cuidado de esperar estar bem próximo do solo. Felizmente, não houve tempo para que ele pulasse também e acabou sendo jogado para o fundo do avião
e ficou preso entre a poltrona e a fuselagem. Agora estava preocupado com o resultado desse resgate. Se ela conseguisse soltá-lo, o que era difícil diante do seu peso e tamanho, havia o risco da dor ser tão insuportável e ele se transformar numa fera com um mecanismo de defesa. Ele era um lobisomem. Uma vez livre, ele teria que se transformar para que o seu corpo se regenerasse dos ferimentos. De um jeito ou de outro, ele se transformaria numa fera horrenda e sem controle. Mas como contar isso para ela? As mãos firmes de Luísa seguraram seu tórax. Vamos juntos no 3. Seu sotaque era musical. O seu timbre era suave. Ele lhe imaginou cantando. Ai, gemeu. Luísa parou assustada. Você quer que eu pare? Você pode cantar para mim? Perguntou ele. Qualquer coisa suave vai me acalmar e me distrair da dor. Luísa não questionou o pedido. Sua voz de contralto murmurou uma canção suave sobre o amor de Deus, que ela aprendeu com um grupo de freiras na comunidade aonde cresceu, na periferia de Recife. À medida que ela murmurava a melodia, puxou para si. Usou a parede do avião como apoio e, com o braço esquerdo, o homem lhe ajudou se segurando a parede. Ao se sentir aliviada do peso, Luísa empurrou a poltrona com uma das pernas. Sucesso! Ele estava livre e se apoiava na perna sã. O lado ferido era amparado por ela. Eles não falaram, seguiram com cuidado para fora dos destroços. Os movimentos faziam a aeronave balançar e deslizar, e ambos sabiam o quanto isso era perigoso. A chuva, agora fina, permitia que alguns raios de sol atravessassem as nuvens e chegassem ao chão. Ela conseguiu levá-lo para um local seco e longe do rio de lama que agora diminuía. Ele estava deitado. Pela palidez do seu rosto, a dor era intensa. O sangramento também não diminuía. Luísa tentou fazer um torniquete usando a manga da sua camisa e alguns pedaços que rasgou da bainha, mas não teve sucesso. Ele continuava sangrando, mas estava o mais seco possível e numa clareira. Agora era só esperar que o socorro chegasse a tempo. Will sofria. Ele sabia que não ia aguentar muito tempo. Precisava se transformar em lobisomem ou sangraria até morrer. Luísa, fique quieto. Logo o socorro vai chegar. E você vai ficar bem. Escute, você precisa me escutar. Ela estava em choque, seu olhar estava desfocado. Eu vou cuidar de você, você vai ficar bem, só precisa aguentar mais um pouco, repetia Luísa mais para si mesma. Ei! Luísa tocou seu rosto. Me deixa falar. Ele contemplou as lágrimas que rolavam da face da jovem. Ela estava sofrendo, certamente, a morte dos que estavam com ela, e pensar que ele também estava morrendo. Ela que seria morta se não saísse de perto quando ele se transformasse em fera. Você precisa ir. Vá! Will sentiu o sangue fervendo. Algo ruim vai acontecer comigo e você não pode ficar aqui. Você pode morrer se ficar, entendeu? Vá! Eu não vou deixar você, disse ela de forma firme. Vá, eu vou mudar, você tem que ir, subir numa árvore bem alta. Você consegue? Ela não lhe ouvia. Ele repetiu bem forte. Você consegue subir em uma árvore? Claro, respondeu ela, mas eu não vou deixar você sozinho sangrando. E se um animal vier lhe caçar? Mulher, eu sou o animal, eu vou caçar. Will sentiu sua voz mudar. Estava se transformando nesse instante. Corre! Árvore! Agora sua voz era um rosnado.
Um uivo estrondoso cortou o silêncio da clareira. O sol estava se pondo em algum ponto do céu. Aos poucos, a escuridão ia engolindo tudo. Fazia algumas horas que Luísa estava na copa de uma árvore alta, agarrada aos galhos. Um uivo estridente cortou mais uma vez o sinistro silêncio que se fez na floresta, e todo o corpo de Luísa se arrepiou. Quando criança, ela ouviu muitas histórias sobre lobisomens, mas agora era real. Ela viu o passageiro que ajudou a resgatar se transformar num lobo, em plena luz do dia. As lembranças do corpo do homem tremendo e mudando eram terríveis. Nenhum efeito especial poderia retratar aquela metamorfose. A cada batida do seu coração, ela desejava que não batesse tão alto, porque ela leu que cães ouvem os batimentos cardíacos dos humanos. Certamente aquele monstro sabia que ela estava ali e que estava com medo. O som de um galho partindo chamou sua atenção. Luísa apurou os ouvidos e se agarrou ainda mais à árvore. A escuridão era apavorante. Será que ela estava mesmo segura em cima da árvore? O homem mandou subir em uma. Se ele lhe quisesse morta, teria ficado calado. Ela fechou os olhos, lembrou dele suplicando para que lhe ouvisse. Mas um homem que se transforma em lobisomem pode ser bom? Ela acordou de mais um cochilo. Tinha medo de dormir e cair da árvore. Apurou os ouvidos e tentou escutar o que lhe despertou. Nada, mas toda a mata vibrava. Chuva. Voltou a chover impiedosamente sobre ela. Quando o sol nasceu, a mata acordou fervilhando vida. Pássaros cantando, macacos saltitando, e um par de belos olhos azuis lhe encarando bem de perto. Luísa quis gritar, mas nenhum som saiu da sua garganta. Estava com frio, seu queixo tremia. Todo o seu corpo parecia entorpecido e colado ao tronco da árvore. Will olhava enojado para o terror que capturou nos olhos de Luísa. Ela não disse nada, mas seu olhar revelou todo o medo que sentia. Ele sabia que começou a transformação em sua frente e que deve ter sido difícil para ela acreditar no que via, e muito mais difícil ainda não enlouquecer de medo do que acontecia diante dos seus próprios olhos. Apesar do choque, ela parecia ter um bom instinto de sobrevivência. Como ele previa, em cima da árvore, ela não chamou a atenção para si e a fera seguiu presas mais estimulantes. Carne humana não era sua dieta. Então, se pudesse mantê-la fora do caminho durante uma caçada, sua vida não correria riscos. Difícil seria convencê-la a seguir viagem ao seu lado. Luísa, você precisa descer agora, ele falou suavemente, se aproximando aos poucos, tanto que acabou tocando uma mecha dos seus cabelos. Com um forte tapa, Luísa afastou a mão e se agarrou ao tronco. Ele se aproxima novamente e diz: Veja, a fera foi embora. Você precisa descer para voltar para casa. Casa, repetiu ela de forma trêmula. Sim, podemos seguir para casa. Eu posso lhe ajudar a descer. Lobo, disse ela, usando o restante do seu fôlego. O lobo não vai voltar, você está segura. Eu prometo que vou lhe avisar quando o lobo vier. Will aproximou sua mão. Veja, eu estou bem. Eu sou o homem que você salvou. Eu não vou machucar você. Luísa continuou com um olhar cético. Confie em mim. Eu lhe avisei para fugir. E isso prova que eu não quero seu mal. Venha. Ela acabou aceitando a mão de Will. Os dedos estavam frios e trêmulos. Contudo,
O gesto mostrava confiança. Eu não sinto as pernas, murmurou ela tremendo. Não se preocupe, eu sou forte o suficiente para lhe descer sem lhe machucar. Ela aceitou o toque. Ele lhe segurou firme pela cintura e pulou com ela nos braços. Luísa sabia que cairia se ele lhe soltasse. Suas pernas estavam fracas e o tremor e espasmos do frio percorriam todo o seu corpo. Ele lhe carregava nos braços. No dia anterior, precisou dos seus braços para sair dos destroços do avião. Como ele pôde se recuperar tão rápido? Seus ferimentos? Perguntou ela. Eu estou bem, meu corpo se regenerou durante a mudança. Nossa! Eu estou procurando um lugar para você tomar sol. Vai lhe ajudar a passar o frio. Caminharam algum tempo e ela sentou no cascalho. Estavam próximos a um córrego. Eu vou buscar algo para você comer. Aproveite, tire a roupa molhada, disse Will se afastando. Não, eu não quero ficar só. Luísa o agarrou pela camisa. Eu estou apavorada, fica comigo. Will ficou quieto. Ela estava agarrada à sua roupa. Ele não acreditava. Ela devia ter medo, mas não dava para entender a mulher. Depois de algum tempo, ela se acalmou e perguntou: qual seu nome? Will Malcolm. Will de William? Sim. Você estava com os estrangeiros? Estava. E você é de que país? Irlanda. Nossa, é longe, mas você fala bem a minha língua. Eu estou há muito tempo por aqui. Will se afastou um pouco. Olhe, eu vou buscar algo para você comer, eu serei rápido. Vai virar lobo? Perguntou ela. Então era isso. Ela não queria que ele se afastasse, com medo que se transformasse em um lobo. Não, eu vou e volto como homem, é uma promessa, assegurou ele. Eu vou com você, insistiu ela. Não, você fica, se aquece e nós comemos o que eu conseguir. Ela parecia pensar sobre o assunto e perguntou: estamos longe dos destroços do avião? Não, por quê? Porque você poderia tentar pegar a nossa bagagem? Eu quero a minha mochila. Lá tem roupa. O Will já tinha ido até os destroços antes de ir até ela. Foi para se vestir. O avião tinha deslizado, estava coberto de galhos e preso na vegetação. Mesmo pendendo sobre o rio, ele não parecia em risco iminente de desabar. Então não era impossível entrar nele e buscar o que ela pedia. Ok, você toma sol e eu trago a mochila. Feito, disse ela. Nossa, Will pensou. Como ela concordou rápido. Mulheres, o que não faziam para ter uma roupa seca e limpa? Luísa aguardava ansiosa a volta de Will. Sentia medo de se mexer e ser atacada por uma cobra, aranha venenosa ou qualquer outro animal peçonhento. Ela nasceu na cidade, sempre foi uma pessoa urbana e não sabia se virar numa mata. Precisava da sua mochila, dos seus documentos e principalmente das suas armas. Implorou aos céus para que ele não abrisse sua frasqueira. Lá estava sua pistola e seu punhal. Ela sentiu um alívio quando viu ele se aproximar, segurando sua mochila. Tomou-a de suas mãos e ele perguntou: quer que eu saia para você se vestir? Não, explicou ela. Depois de 5 anos trabalhando como segurança, eu estou acostumada a pouca privacidade. Abriu a mochila, pegou uma calça jeans, uma camiseta de malha com manga comprida, virou as costas para ele, retirou a blusa molhada, substituiu pela
peça seca e fez o mesmo com a calça comprida, conservando somente a sua roupa íntima. Will observou a moça trocar a roupa sem nenhum constrangimento. Ela possuía um corpo firme, músculos tonificados e definidos. Não era tão magra, tinha curvas firmes e bem acentuadas, o que mexia um pouquinho com a sua paz de espírito. Nas costas havia algumas cicatrizes, como pequenos arranhões, sem contar, é claro, com marcas roxas dos atuais hematomas causados pela queda do avião. Você está bem? Perguntou Will preocupado. Tenho os hematomas bem feios nas suas costas. Acho que fraturei uma costela, disse ela. Dói quando eu respiro fundo. Ele se aproximou, tocou o local. Luísa gostou do toque quente na sua pele. Era um contato suave. Will perguntou. Dói? Não. Então respire fundo. Solte o ar bem devagar, instruiu ele. Ela obedeceu. Will escutou. Tocou pontos estratégicos e por fim concluiu. Não quebrou a costela. Eu ouviria o atrito dos ossos durante a sua respiração se houvesse uma fratura. Luísa estava impressionada. Você pode realmente ouvir? Sim, posso. Ele pareceu confuso com a descrença dela. Você já sofreu algum acidente antes desse? Sim, de carro. Alguém atirou no meu cliente e acertou em mim. Perdi o controle, o carro capotou e eu fiquei com as cicatrizes que você viu. Ela olhava em seu rosto. Ele não estava constrangido em vê-la trocando de roupa, mas pareceu surpreso com o que ouviu. Seu cliente morreu? Sim, ontem na queda do avião. E vocês estavam juntos há quanto tempo? 5 anos. O outro homem morto era o tio dele. Você aceita muito bem essa coisa de levar tiro no lugar dos seus clientes. Eu tô aqui falando com um cara que virou lobo na minha frente. Isso mostra que eu aceito bem as coisas que eu não posso mudar. Vendo o olhar irônico, acrescentou. É meu trabalho. Tem coisa muito pior por aí. E o que é que você vai fazer agora que o seu cliente morreu? Eu vou arrumar outro cliente ou outra agência. Já pensou em mudar de profissão? Todas as vezes que eu me machuco, mas é o que eu sei fazer. Will ficou chocado. Ele nunca ouviu uma prostituta tão apegada ao trabalho e ela falava com tanta paixão que ele acabou perguntando: eu poderia contratar você? Não, você não precisa de um segurança. Você é um lobisomem. Segurança? Will estava perplexo. Você era segurança do homem que morreu? Sim. E você pensou o quê? Luísa acabou sorrindo diante do embaraço dele. Sério? Você pensou que eu fosse uma... Me desculpe, eu... Não, não se desculpe. Eu já acostumei. Às vezes as pessoas confundem. Eu posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Você sente quando vai mudar, se transformar? Sinto. E pode controlar? Posso. Só que ontem eu morreria se não me transformasse. Quando eu mudo para fera, todo o meu corpo se regenera. Eu posso ver sua perna? Will puxou a perna da calça, subiu até que ela pudesse ver toda a pele íntegra, alva e coberta de pelos escuros, sem nenhuma cicatriz. Ela tocou também sua mão direita, nada de marcas ali também. Sua cicatrização é perfeita, disse ela. Tinha que ter alguma vantagem. Desculpe, eu acho que não deve ser legal ser um lobisomem. Faz tempo que você foi mordido? Perguntou ela. Não, eu nasci assim. Luísa não sabia muito de lobisomens, mas nunca ouviu falar de alguém que nascesse assim.
Mas você morre com bala de prata? Perguntou ela. Não, na forma humana eu morro como todo humano. Mas se eu me transformar antes de morrer, eu me regenero. Ele sorriu. Então, Luísa pretendia matar um lobisomem, pensou ele. Como lobo, eu sou quase invencível, ele explicou. Tá, mas morre com tiros. Não, mas eu mato quem atirar em mim. O meu instinto de sobrevivência é muito forte. Então quer dizer que se você me caçar, eu morro. Sim, mas você não é minha caça. E ontem eu provei isso. Pelo menos você não sobe em árvores, concluiu ela. Subo com certa dificuldade. Vendo que Luísa ficou pálida, ele esclareceu. Você não é minha inimiga, não é minha comida. É só não cruzar meu caminho e vai viver para sempre. Will estava sorrindo. Apesar de ser difícil falar do lobo, parecia tão fácil conversar com ela. Luísa era forte, parecia aceitar bem a sua realidade, mesmo sentindo tanto medo. Agora eu estou com fome, disse ela. Ele perguntou, me empresta sua faca? Ela ficou um pouco constrangida. Você viu minhas coisas? Não, eu não abri sua mochila, mas eu senti o cheiro. Pode usar, mas eu vou ficar com a minha pistola. Você não é o único predador por aqui. Will não quis assustá-la ainda mais, mas ele era o único predador presente. Os outros sentiram seu cheiro e fugiram assustados. Nenhum animal se aproximaria. Ela estaria segura dos bichos. Ele não poderia protegê-la de si mesmo. Como homem, ele era tão perigoso como qualquer outro homem seria para uma mulher.